Olá, queridos, é a Chay, eu, a Cleidiana do Ministério Azeite e Vinho, e nós estamos na nossa última semana da nossa série devocional Santos e Santificados. E hoje, no nosso 29º vídeo, eu quero falar com vocês sobre o problema da amargura no processo da santificação. Para isso, eu quero que você leia comigo o texto de Hebreus 12, versículo 14 e 15, que diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A palavra para amargura aqui nesse texto é a palavra grega pícria, ou picria, ok? E ela significa tristeza amarga. Ela também significa extrema maldade. Ela também significa raiz amarga que produz um fruto amargo. E ela também é uma metáfora para ódio. Mas eu quero enfatizar principalmente o aspecto da tristeza amarga. A tristeza amarga, né, a amargura, ela está vinculada, né, ou ela é a mesma coisa, ou está vinculada ao ressentimento. É por isso que aquela tristeza se torna amarga, por causa que ela está dentro de um processo de ressentimento. E o que é uma pessoa ressentida? É alguém que se permite vivenciar nas suas emoções e na sua mente a mesma situação dolorosa que ela vivenciou. Então, ela fica presa naquela memória dolorosa, naquela memória frustrante, e ela, volta e meia fica pensando naquela memória e ela se permite sentir aquela dor novamente. E aí esse processo de ficar ressentindo-se, sentindo uma e outra vez as suas memórias dolorosas, vai amargurando o seu coração e você acaba ficando com uma tristeza amarga, que é a amargura. E a amargura é uma das coisas que atrapalham e muito o processo de santificação. Por quê? Porque a amargura ela está vinculada quando você passa por uma dor, por um tipo de situação. E uma das coisas que pode gerar amargura é quando você não compreende as suas provações, quando você fica ressentido com Deus porque Ele está te provando. Quando você não entende que a provação é um processo natural do crescimento, é um caminho necessário para que você adquira um conhecimento mediante a experiência, não apenas por revelação. Quando você não ama a correção, que você não entende que a provação é um processo necessário para que você se torne purificado da iniquidade, é um processo necessário para que você possa caminhar dentro do seu legado, dentro da sua maturidade e com isso poder usufruir do poder de Deus, da autoridade de Deus, do legado de Deus, da herança de Deus. Quando você fica ressentido com cada prova que Deus aplica na sua vida, você pode se tornar uma pessoa amargurada. Também a amargura pode vir de outros traumas que você sofreu ao longo da sua vida e essas dores nunca foram tratadas, certo? Então, a amargura ela atrapalha no processo da santificação. Por quê? Porque ela vai gerar dentro de você, além de um comportamento desconfiado, uma idolatria pelo mal, por isso que existe aqui dentro da palavra pícria, né, que é traduzido para amargura, o conceito de extrema maldade. Então vai ter uma idolatria pelo mal, e eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. Ela também vai gerar dentro de você inveja e ciúme, e inveja e ciúme é a mesma coisa que cobiça. E cobiça é quando você quer ser uma pessoa que você não é e viver uma vida que você não tem. Ou seja, você fica a sua vida inteira olhando para a grama do vizinho, certo? Ela também vai gerar dentro de você discórdia. Ela vai gerar também falsa humildade. E a amargura também vai gerar falsa pureza. Então vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? Desconfiança é quando você toma uma decisão em não confiar em alguém. A desconfiança é sempre uma decisão, certo? Em não confiar em alguém. E aí, a relação com Deus, ela precisa ocorrer dentro de uma base de confiança, certo?
Então, se você não confia em Deus e não confia em ninguém, você não vai conseguir se submeter a Ele nos processos de santificação. A outra coisa que ocorre bastante, né, que eu falei aqui, é a idolatria pelo mal. O que é idolatria? Eu ensino bastante a respeito de idolatria, né? Mas a gente tem vídeos no YouTube sobre isso, quando a gente está falando a respeito do nosso primeiro módulo do Reino de Deus e a Justiça, a gente fala a respeito do que é idolatria, mas de maneira resumida, eu quero te dizer que a idolatria é uma visão fantasiosa das pessoas e da realidade, levando com que uma pessoa exalte coisas que não deveriam ser exaltadas e despreze coisas que deveriam ser honradas, ou coloque pessoas em posições e lugares diferentes, né? Então, por exemplo, o sol ele deveria ser admirado e não idolatrado como um Deus, como é, porque a idolatria é isso. Antes de você começar a criar um Deus, você precisa enxergar aquilo ali como um Deus. Por isso que eu digo que a idolatria, o princípio dela, é uma visão fantasiosa das pessoas e da realidade que vai te conduzir a tratar essas pessoas e as circunstâncias de uma maneira equivocada. Então você vai adorar a vaca, você vai adorar o sol, mas você vai desprezar a Deus, você vai desprezar o ser humano, você vai adorar o animal, mas você vai desprezar o ser humano, você vai querer proteger o animal, mas você não vai ter problema nenhum em abortar uma criança. Então tudo isso está dentro de um ambiente de idolatria. E um outro conceito de idolatria é um apego obsessivo e exagerado por algo que não te faz bem. Eu também chamo de idolatria sobre isso. E uma pessoa amargurada, ela tem uma idolatria pelo mal, por quê? Porque quando ela fica ressentida, ela sempre espera pelo pior de tudo e de todos. Um pouco disso também é a desconfiança que gera, porque a tua escolha em não confiar em ninguém significa que ninguém é digno da sua confiança. Então, isso significa que ninguém presta, que todo mundo é ruim. Então, você, por causa das suas dores, por causa dos seus traumas que não foram devidamente curados, né? Sejam esses traumas verdadeiros ou imaginários. O que são traumas imaginários? Quando você interpretou a situação de maneira errada. Você se doeu por uma coisa que você não deveria doer, porque você interpretou isso de forma infantil. Um desses exemplos é a aprovação do Senhor. A aprovação do Senhor, ela é um bem necessário. Mas por você não gostar de ser disciplinado, por você ter uma visão de criança, você pode ficar ressentido com Deus, com coisas que você não deveria ficar ressentido. Então você ainda está machucado, mas eu chamo de dor imaginária. Por quê? Porque você não sofreu de verdade. Foi você que aplicou essa dor ao não entender as coisas da forma correta. Certo? E aí uma pessoa, quando ele está dentro de um ambiente de trauma, dentro de um ambiente de dor, ela acaba tendo uma idolatria pelo mal. Por quê? Porque ela sempre espera pelo pior. Ela sempre espera e anseia e deseja pelo pior. Por quê? Porque uma pessoa ressentida, ela fica com um espírito vingativo, destrutivo. Então, ela espera pelo mal, ela anseia pelo mal e ela deseja o mal. Por isso que eu digo que ela se torna uma idólatra, até porque dentro do conceito de amargura, há uma maldade que é extrema na mente dela. Então ela está sempre pensando o pior de todo mundo, ela está sempre desejando o pior de todo mundo, ela está sempre naquele método bem feito, bem que mereceu isso mesmo, tinha que acontecer isso mesmo com ele. Né? Uma idolatria, um prazer, uma adoração pelo mal, pela ruína, pela escassez, pelo prejuízo de outra pessoa. E isso acaba também conduzindo ela a não conseguir vivenciar, como nós lemos lá em Salmo, o bem do Senhor na terra do vivente. Porque uma pessoa amargurada, por ser idólatra pelo mal, ela não consegue enxergar o bem e nem acreditar no bem. Ela não consegue ver benefícios, ela só consegue ver prejuízos, ela só consegue ver perdas. E isso atrapalha por quê? Porque o objetivo da santificação é te conduzir para uma vida abundante. E a abundância é uma coisa muito boa, é do bem. Você está começando a entender o problema da amargura no processo da santificação? A outra coisa também que a gente falou aqui é a inveja e o ciúme, certo? O espírito de cobiça acaba gerando também na pessoa amargurada. E é o quê? Ah, porque fulano teve isso, mas comigo isso não aconteceu. Porque Beltrano alcançou isso, mas eu não obtive aquilo. Então você começa a ficar porque a cobiça ela leva você a viver dentro de um ambiente de comparação.
certo? Porque quando você não sabe quem você é e qual é o seu lugar, você fica se comparando com quem os outros são e a vida que eles estão vivendo. Então, o espírito de cobiça, o comportamento cobiçoso, invejoso e ciumento, ele conduz você sempre a ficar se comparando com o outro. E aí, o ressentimento, a amargura, vai fazer então com que você tenha ciúme de outras pessoas, porque a outra pessoa está prosperando e você não está, que a outra pessoa está crescendo e você não está, porque Deus gosta mais do fulano do que de você, porque você ora e não funciona, mas o fulano ora, mas você está com uma raiz de amargura. Você tem uma idolatria pelo mal, você tem áreas de dores na sua vida, reais ou imaginárias, que você não está permitindo que Deus te cure sobre isso. E isso está atrapalhando no seu processo de santificação, em permanecer no caminho e no propósito que Deus quer para você. E a outra coisa que ocorre dentro da amargura é a discórdia. Querido, a discórdia é a base da contenda, é a base da separação. Porque o que é discórdia? A discórdia, ela está ligada a você não ter o mesmo sentimento ou ter um sentimento conflitante e divergente com outra pessoa. Porque a palavra discórdia está ligada à alma mesma, está ligada aos sentimentos, porque ela vem de córdia, coração. Então, quando eu tenho um coração diferente da outra pessoa, eu estou em discórdia. Aí, por eu ter sentimentos, pensamentos, opiniões diferentes do outro, a gente também acaba se separando, porque como nós lemos lá em Amós 3:3, como andarão duas pessoas juntas se não houver entre elas acordo, se não houver entre elas uma decisão de ter o mesmo sentimento, de ter o mesmo coração. Por quê? Porque eu e você, para caminharmos juntos, nós precisamos concordar. A gente não tem que ter apenas uma mesma forma de pensar. Nós também temos que ter uma mesma forma de sentir. É isso que está escrito, né? Que se eu e você concordarmos a respeito de qualquer coisa, será concedido pelo nosso Pai Celestial que está no céu. Certo? Então, a amargura leva você a discordar. Por quê? Porque como uma pessoa amarga, ela está num processo de sistema de defesa, é como costumo dizer, e aí nessa sistema de defesa ela trata todo mundo como seu inimigo em potencial, né? Ela sempre está esperando que alguém vai ferrar com a vida dela, porque ela já teve a vida muito ferrada, ela já sofreu muito na vida, etc e tal. Então é óbvio que ela não vai entregar o coração para entrar em concordância, porque ela acredita que se ela abrir o coração dela para outras pessoas, ela vai sofrer dores novamente. Então ela sempre caminha em discórdia. E aí como você pode permanecer com o Senhor com o coração amargurado? Não tem como, porque você nunca irá concordar com Deus. Você já não concorda com os outros, com Deus menos ainda. Você sempre vai ter um coração divergente, um coração diferente, porque você tem um espírito amargurado. E a outra coisa é que ela vai gerar uma falsa humildade. E como uma pessoa amargurada desenvolve a falsa humildade? A falsa humildade, querido, é a mediocridade. A mediocridade é quando você vive abaixo do seu potencial. Você vive abaixo do esperado. Você não consegue manifestar tudo o que você é, nem todas as suas habilidades, nem todo o seu talento, ou seja, você vive uma vida que não é a sua. Por quê? Porque você acaba adquirindo uma personalidade, uma identidade, você acaba se enxergando de uma maneira que não tem nada a ver com você. Isso é a falsa humildade. A verdadeira humildade é quando você sabe quem você se aceita como você sabe qual é o seu lugar, você aceita e ama ocupar o seu lugar e você ama a sua vida de uma forma geral. E paralelo a isso, você sabe quem os outros são, você reconhece quem os outros são, você se alegra com a vida que os outros têm e você não deseja ser quem eles são porque você gosta de ser quem você é. Isso é o verdadeiro humilde. Sabe quem é, mas também sabe quem os outros são. E o falso humilde não, é alguém que não sabe quem é alguém que não sabe qual é o seu lugar, é alguém que não sabe qual é o seu propósito, qual é a sua vida, quais são as suas habilidades, qual é o seu talento. Mas quando alguém chega para ele e diz, você tem a oportunidade de saber, ele diz, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Não, tá bom assim. E aí ela vive na mediocridade, que é a falsa humildade. Por quê? Porque transparece que ela é uma pessoa desapegada, quando na realidade ela é uma pessoa que está com medo de sofrer novas decepções e por isso ela não se abre
para novos processos. Por quê? Porque uma pessoa amargurada é uma pessoa que está traumatizada e as suas dores não foram devidamente ou corretamente tratadas. Ela não se abriu para ser curada. Então ela acaba desenvolvendo a falsa humildade, que é a mediocridade, vivendo muito abaixo da vida que ela deveria viver e acaba também se tornando uma pessoa atrofiada, muito diferente de quem ela deveria ser. E a última coisa que a amargura gera é a falsa pureza. Nós já explicamos que a pureza está ligada a você ter uma visão correta e verdadeira das coisas, e também nós já explicamos que a pureza está ligada a você ser limpo de enganos, a você ser limpo de coisas que possam te corromper. Só que a falsa pureza, eu costumo chamar a falsa pureza também por outro nome, que é o coitadismo. E o que é uma pessoa coitada? A palavra coitado, ela significa alguém que sofreu algum tipo de perda, dor ou prejuízo e por isso ela espera e exige dos outros que sempre tenham compaixão, pena e piedade dela. Então, o coitado é aquele que se colocou numa posição da eterna vítima. Ele sempre é inocente, ele nunca é errado. E você não pode exigir dele assumir responsabilidades, você não pode exigir dele que ele se levante e luta contra. Por quê? Porque ele é um coitado, ela é uma coitada. E aí essa coitadice de você se colocar sempre nesse papel de vítima vai gerar em você também um conceito de falsa inocência. Certo? Você vai ter uma dificuldade para ser corrigido, para ser confrontado, porque você vai ter uma dificuldade para assumir a sua parte, se houver, no erro, a sua responsabilidade. Por quê? Porque quando você está ressentido, você está dentro de um ambiente onde todo mundo te machucou, mas que você não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Por quê? Porque você é a eterna vítima, foram eles que erraram com você não errou com ninguém. Então você se torna um falso puro. Por quê? Porque aos seus olhos você é sempre inocente. Aí imagina quando Deus estiver corrigindo, provando você para mostrar para você uma área de iniquidade, um princípio do mundo que você ainda pratica. Você vai dizer, não, Senhor. Assim como Saul falou, não, eu não fiz nada de errado. Mas Saul, eu te mandei acabar com todos os amalequitas. Não, eu fiz exatamente, né? Quando Samuel confrontou ele, não, eu fiz exatamente o que o Senhor me mandou. Eu sou inocente, né? Ou como Adão, não, eu não errei. Foi a mulher que o Senhor me deu que me fez errar. Eu estou inocente. Então a falsa pureza é essa visão de você adotar uma postura de justificativa quando não há nenhuma justificativa. É você se justificar quando você não está justo sobre o assunto. É você se ver de forma justa quando você não está justo. É você se ver como você está certo quando você está errado. Esse é o falso puro. Ele está corrompido, mas ele não consegue assumir a sua corrupção. Ele está tendo uma visão fantasiosa das coisas, mas ele não consegue aceitar que ele está sendo fantasioso. E a amargura, ela gera isso. Por quê? Porque como você fica o tempo todo relembrando aquela dor, você acaba distorcendo as coisas que ocorreu. Por quê? Porque você idolatra tanto a dor, você está tão preso na dor, que não importa o que você fez, se você contribuiu para isso ou não. Eles ainda te machucaram e acabou. E errados são eles por terem te machucado. Mesmo que teve algumas situações que você não se machucaria se você não tivesse tomado decisões erradas. Mas não importa se eu tomei decisão errada. Deus não é para ter me castigado desse jeito. Não importa se eu tomei uma decisão errada. Eu não é para estar sofrendo isso. Não importa. Eu estou puro, eu estou limpo, eu estou inocente nisso. O errado são os outros. E, querido, você precisa seguir a paz, a santificação. E você precisa olhar se não tem nenhuma raiz de amargura no seu coração. Porque isso vai atrapalhar não apenas o seu relacionamento com outras pessoas, porque uma pessoa amargurada, ela acaba criando um ambiente e que todos esses problemas que eu falei, falsa humildade, falsa pureza, discórdia, ela acaba também transferindo para os outros, né? O ciúme, a cobiça, a inveja, e aí as relações dela, ela acaba se tornando uma pessoa tóxica que gera relações tóxicas. E ela também acaba se afastando do Senhor, ficando ressentido, magoado, ofendido com ele, acabando porque ela
o amargurado, ela trata todos como inimigo. E Deus não está imune de ser tratado como inimigo dela também. Né? Deus é mais um dentro das pessoas que ela trata como inimigo. Então eu quero dizer para você que se você não tratar as suas dores, as reais e as imaginárias, você vai ter dificuldade para se manter no caminho que você tem que andar. As suas dores, as situações dolorosas que você passou, você precisa trazê-las para a luz para ser curada sobre isso, para ser tratado sobre isso. Porque se você não lidar com os seus traumas, com as traições que você sofreu e ou com as dores imaginárias, se você não permitir que alguém venha te dizer, querido, você está interpretando isso errado. Não foi assim que aconteceu e não tinha essa proposta, né? E principalmente no aspecto da provação do Senhor. Querido, nem toda dor é ruim, você está interpretando isso errado. A provação é boa. Deixa que Deus te prove para que você possa alcançar níveis maiores nele. Pare de ficar ressentido com Deus. Então, se você não permitir ser esclarecido, ser curado e tratado, você não vai conseguir permanecer no caminho que você tem que andar. Então é por isso que no nosso penúltimo vídeo eu queria falar com você. Trate de toda a raiz de amargura que houver no seu coração, porque você não vai conseguir viver em paz e não vai conseguir ser bênção na vida de outras pessoas. E isso vai atrapalhar o seu processo de santificação, aonde e sem santidade, sem santificação, ninguém vê o Senhor. Então isso vai afastar a presença de Deus na sua vida. E com isso eu encerro o nosso vídeo de hoje e até o próximo vídeo.